Olá, eu quero falar com você hoje sobre uma questão bem importante. Você que já tem uma empresa de limpeza ou você que está pensando em ter uma empresa de limpeza, o que eu vou te falar aqui é muito importante que você saiba. Ah, Sérgio, eu já tenho uma empresa de limpeza e isso nunca aconteceu. Pode esperar que em algum momento vai acontecer isso aí, certo? Mas antes de eu começar com o conteúdo aqui, de eu te falar sobre o que é isso, se inscreve aí no canal, dá um joinha aí para ajudar o canal também, para compartilhar as informações. Segue lá no Instagram, Viver de Limpeza, no Facebook Viver de Limpeza, no Instagram, nos stories principalmente. Todo dia eu estou postando conteúdo. Inclusive, esse tema de hoje é fruto lá do Instagram, dos stories, que a gente colocou alguma coisa, aconteceu uma situação na empresa, eu coloquei lá, um monte de gente contribuiu, deu a sua sugestão, a sua opinião. E agora aqui eu resolvi de trazer isso para o YouTube e de trazer esse conteúdo aqui para que eu possa explicar melhor, porque nos stories lá, de repente, às vezes falta tempo, né? É muito curtinho o espaço, é 15 segundos, eu não consigo falar. Então, é isso que nós vamos falar. De um tema lá do stories do Instagram, certo? Então, assim, ó, o que acontece? Foi pego um colaborador dormindo num posto de trabalho. Colaborador dormindo, literalmente. E eu vou falar sobre mão de obra, o que fazer com a mão de obra nesse caso aqui, certo? Sérgio, eu ainda não tenho empresa de limpeza, mas eu penso em ter uma empresa de limpeza. Fique ligado nesse conteúdo porque ele é de extrema importância. Isso aqui que eu vou falar para vocês é o que acaba muitas vezes fechando as empresas, quebrando as empresas. E te digo isso com propriedade porque já dei consultoria em empresas que estavam fechando as portas exatamente por causa disso. Pelas respostas de algumas pessoas no Instagram, também, se já tivesse com uma empresa, até tiveram pessoas com empresas que deram algumas respostas que, se eles começam a tomar atitudes erradas, ações erradas, acaba levando a tua empresa para o fracasso, certo? Fechando as portas, literalmente. Porque é aquilo que eu digo, o nosso produto, o que é o nosso produto? É a mão de obra, são pessoas, né? Produto, pessoas. Literalmente. Então, você tem que saber como lidar com esse tipo de situação. E agora aqui vem a primeira dica que eu quero te dar. Dani, só vê até onde eu consigo alcançar aqui para que eles visualizem aqui. Tá de boa? Show. O que acontece? Quando você coloca uma pessoa para trabalhar num posto, primeira coisa, por isso que existem contratos, pelo menos na minha empresa aqui, de 4 horas, 6 horas e 8 horas. Por isso que na minha empresa eu separo dessa forma. O que aconteceu num determinado momento? Nós pegamos, foi uma coincidência, na verdade, foi muito perto um do outro. Claro, teve um empurrãozinho do nosso comercial, porque o que aconteceu? Ele fechou um condomínio para um zelador, aqui ó, zelador, vou colocar aqui no meio, ó, o nome da mão de obra era um zelador. E ele fechou aqui para ele trabalhar nesse condomínio das 8 ao meio-dia, ou seja, 4 horas. Só que assim, seria uma mão de obra masculina, eles queriam uma mão de obra masculina, né, para trabalhar das 8 ao meio-dia. Normalmente, esse tipo de mão de obra é mais difícil você conseguir para trabalhar só meio período. O que acaba acontecendo? Esse cara ele vai trabalhar meio período aqui e meio período em outro lugar, em outra empresa. E pode chegar num momento que ele vai acabar saindo. E aí você fica com medo de perder aqui, da rotatividade, e aí posteriormente você perder esse contrato. O que o nosso comercial na época fez? Foi em busca então de um novo condomínio para preencher o horário dele, das 13 às 17. E deu perfeito. O que nós fizemos? Também aqui, é o mesmo cara, né? Esse é o mesmo aqui. O que nós fizemos? Eu tinha 2 contratos aqui de 4 horas, 2 condomínios. Então vamos colocar aqui A e B. E o cara atendia os 2. Perfeito. A minha margem de lucro ela é muito maior. Por quê? Lembra quando eu explico para vocês lá, quando você vai vender um contrato, por exemplo, é igual Coca, qualquer produto que você vai comprar. Se você compra 1 litro, o preço é X, né? Se você compra meio litro, o preço ele vai equivaler a metade disso aqui, ele não é meio X, ele é um pouquinho mais de meio X. Então vamos colocar aqui um X e um Xzinho, sabe? E se você for comprar 200 ml, ele vai ser mais caro. Ou seja, quanto menor a embalagem, quanto menor a quantidade de produto, mais caro ele vai ficando, certo? Não é muito diferente quando você trabalha aqui nos contratos. Então o que eu fiz?
Se um contrato meu, na época, não é o valor exato aqui, mas eu vou te dar um exemplo. Se um contrato de 8 horas de zelador, um contrato, se fosse só aqui para trabalhar o dia todo, vamos supor que ele custaria R$4.000. Não é esse meu valor aqui, não é esse meu preço, só estou te dando exemplo. Vamos supor que para trabalhar o dia todo era R$4.000. Quando eu vendi meio e meio, eu devo ter vendido 2.500 meio período aqui e mais 2.500 aqui. Qual é a vantagem disso? Meu lucro é maior. O meu lucro ele é maior, porque 2,5 vai me dar R$5.000. Fechou o caixa, então eu já tenho lucro. Mas qual é o maior problema? A gente despencou tudo aqui. Mas qual é o maior problema? Quando eu tenho esse cara aqui trabalhando aqui e ali, se ele pipocar em algum momento, eu vou ter problema nos dois postos. E aí o que aconteceu? Ele foi pego cochilando. Vamos fazer aqui um cara cochilando nesse posto. Aí o que o cliente pediu? Não quero mais o zelador aqui. Quero que tire o zelador daqui. Só que aí eu fiquei com uma bucha. Por quê? O cara é de 8 horas. Ele está contratado como 8 horas o zelador. Né? 44 horas semanais. É importante você saber essas palavras aqui, ó. Ou 220 horas semanais. Eu já falei em outros vídeos. Por que você tem que saber sobre isso? Você tem que saber porque vai ter prospecção que o cara vai falar, olha, eu preciso de uma pessoa de 44 horas semanais. É a mesma coisa de 8. Eu preciso de alguém 220 horas semanais. É a mesma coisa de 8 ou de 44. Isso você tem que estar bem ligado aqui, certo? Ok. 220 mensais. A Dani me corrigiu aqui. Tá, perfeito. Aí o cliente aqui, o síndico, que são 2 condomínios, o síndico pediu para eliminar o cara daqui. Perfeito. Vamos mudar de página. E vamos aqui de novo com o desenho aqui para você entender. Vamos economizar aqui o quadrado. E aí, o pessoal deu várias ideias. Todo mundo bem assim, ó. Conversa com o síndico. Aqui lembrando que é o B e o A, né? Então, manhã e tarde aqui. Conversa com o síndico. Todo mundo, tu tem que conversar com o síndico. Outras pessoas deram uma sugestão. Vou colocar aqui sugestão. Conversa com o síndico. Teve sugestão aqui. Advertência para o colaborador. Teve sugestão aqui. Reduzir a carga horária do cara. Reduzir carga horária. O que mais teve de sugestão? Enfim, tiveram várias. Aí depois que eu dei uma dica lá, veio a seguinte ideia. Conversar, que é o principal, certo? Com o colaborador. O cara foi pego dormindo. Cara, primeiro de tudo, o cara foi pego dormindo. Você concorda comigo que ele está com algum problema? Pode ser de preguicite, pode ser de repente a esposa doente, um filho doente. Algum problema o cara tem. Então, se eu só vim com uma advertência aqui para ele, não vai resolver. Eu não vou resolver o problema. É aquele caso da justiça, nem sempre a justiça resolve tudo, né? Às vezes, conversando, você chega num denominador melhor. Então, o que acontece? Conversar com o colaborador. Só que o cliente já havia pedido para retirar o cara daqui. Primeira pergunta que eu fiz para o operacional. Mas como que é o zelador aqui no condomínio A? Resposta. Ótimo. O síndico não quer que mexa no cara daqui. Ok. Eu teria uma opção aqui. O cara quer que eu tire... Então aqui ele é ruim, né? O cara quer que eu tire ele daqui. Perfeito. Eu vou deixar ele trabalhando das 8 às 12 aqui. E à tarde, eu poderia colocar ele para fazer alguma coisa no interno. Mas eu não tenho o que ele fazer. Ele não tem também essa habilidade para fazer no administrativo. Fazer serviço avulso, esporádico, então à tarde. Tá, e quando eu não tenho? É uma mão de obra cara, porque é um zelador, a função dele. Então, o que eu devo de fazer com ele aqui? Primeiro de tudo, gente, agora que vem a sacada. Essa dica aqui vale ouro para ti, certo? Primeiro de tudo, o que você tem que fazer? Conversar com o cara e entender qual é o problema dele. Lembrando, aqui ele já havia pedido para tirar. Trocar. O síndico já tinha pedido para trocar antes. Mas isso aqui foram uns 3 ou 4 meses atrás. Qual foi a minha sugestão para o
Operacional. Vai lá, conversa com o colaborador e entende o porquê que ele estava dormindo. Primeiro de tudo, fazer ele reconhecer que ele realmente estava errado. Ok, depois disso, ir conversar com o síndico, aí sim é a conversa com o síndico, né? Conversar com o síndico. Qual seria essa conversa? Se eu chegar e pedir para ele, seu síndico, ou seu Zé das Candangas, por favor, dá uma chance para ele estava dormindo porque a esposa dele ficou doente e aí ele não aguentou, ele preferiu vir trabalhar do que pegar um atestado ou faltar no trabalho. Vamos dar uma chance para ele. Ele não ia aceitar, sabe por quê? Porque ele já tinha pedido para trocar. Ele com certeza ele ia jogar na cara, dizendo, olha, eu já tinha pedido para trocar e eu não quero mais ele aqui. Ok, se eu pedisse então para dar uma chance, não ia funcionar. Agora, conversei com o cara está com um problema. O que eu posso falar para o síndico? Olha aqui, ó, seu Zé das Candangas. Não tem problema, nós vamos tirar ele, certo? Não vejo problema nenhum, até porque ele errou, ele estava dormindo em horário de trabalho. Mas, eu quero lhe dizer o seguinte, até porque ele trabalha em outro condomínio. E nesse outro condomínio que ele trabalha só tem elogios. Inclusive, não só do síndico, mas de todos os moradores. Porque o fulano, ele é um ótimo colaborador lá. Aqui, de repente, ele teve algum problema, período da tarde, enfim. Mas eu conversei com ele e o problema de ele ter dormido foi porque ele teve com a esposa, ou alguma coisa lá aconteceu. Você vai explicar para o síndico o que aconteceu. Mas não precisa o senhor ter piedade dele, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo isso porque ele é uma pessoa boa e eu não quero que ele saia daqui com a imagem queimada. E nesse sentido, eu só quero que o senhor me dê um prazo aí de 15 a 20 dias para que eu possa fazer a troca dele daqui, para que eu coloque uma outra pessoa para substituir o lugar dele. Sérgio, mas aí você está tirando o cara. Eu estou tirando o cara. Mas ao mesmo tempo eu estou jogando um peso na consciência do síndico. Cara, qualquer pessoa há de se compadecer quando você coloca o problema. Porque você está dizendo, olha, ele teve esse problema. Claro, como eu disse, tem que entender qual é o problema do cara. Ah, não, eu dormi porque eu acabei pegando no sono. Enfim, né? Ah, o cara foi sincero, olha, Sérgio, eu sentei, cara, o sol estava batendo na minha cabeça e eu acabei pegando no sono. Até isso eu posso pegar a favor dele para falar para o síndico, mas não pedir para manter ele, sabe? É aquele negócio do dizer não dizendo sim. Não tem aquele livro? Dizer não, aprenda como dizer não dizendo sim. É a mesma coisa aqui. Até eu recomendo que você leia esse livro. Aprenda como dizer não dizendo sim. Porque você consegue transformar tudo aquilo lá e fazendo isso aqui. Ou seja, eu não estou pedindo para manter o cara. Eu estou dizendo, inclusive, eu estou afirmando, eu vou trocar. Mas antes eu quero que o senhor saiba qual foi o problema. Ele é muito bom em outro lugar que ele trabalha, mas aqui ele acabou, a esposa estava com problema, enfim, e aqui que foi desencadear isso. Ah, ele foi sincero e ele dormiu, ele pegou no sono, ele sentou e dormiu. Olha, vamos tirar ele, mas eu não quero que ele saia daqui mal visto. O que aconteceu foi, como qualquer pessoa que erra, ele errou. Ele sentou, ele foi descansar um pouquinho, ele tinha recém feito um trabalho mais pesado, foi descansar um pouco, tomar uma água, o sol batendo na moleira, ele acabou pegando no sono. Mas assim, seu síndico, ele é uma pessoa extremamente transparente, ele poderia ter me mentido, mas tudo bem. É só para lhe dizer o porquê que ele dormiu, para que o senhor também não fique com uma visão negativa em relação ao zelador. Cara, quando você fala isso, você está dizendo não, falando sim, né? E aí o cara aqui, ele tende a se compadecer. Sérgio, deu certo isso? Não sei, porque isso aconteceu ontem, e hoje ou amanhã, tá? Hoje ou amanhã, que eles vão lá negociar. Eu vou fazer outro vídeo dizendo o que aconteceu, qual foi o desfecho daqui. Mas a orientação foi, para os meus supervisores, foi que fizessem isso, certo? Ok, eu já falei para a empresa que eu não quero ele meio período aqui. Eu não posso reduzir a carga horária dele aqui, que deram a opção. Eu não posso reduzir, porque ele é de 8 horas, é contra a lei, eu vou ter problema. Então, o que eu disse para fazer aqui? Primeira coisa que o meu supervisor disse, ah, não, mas se a gente tirar ele daqui, eu não posso mexer ele aqui, porque o meu síndico vai encerrar o contrato se eu mexer com ele daqui. E aqui vem a segunda estratégia do operacional. O que você tem que fazer agora, se o síndico daqui gosta dele, o síndico acha ele ótimo? O que você tem que fazer? Chegar no síndico e colocar a situação do que aconteceu aqui. Depois que você já teve o feedback aqui do síndico, tipo, olha, eu quero que tire ele. Mesmo que ele é um cara sincero, mesmo que deu problema lá com a família dele, eu quero que você tire ele daqui. Ok.
Agora aqui, o que eu vou chegar aqui nesse síndico? Se eu só chegar e dizer assim para ele, olha, eu vou ter que tirar o Zé das Candangas daqui, o zelador daqui, porque ele foi pego dormindo lá. Aí o que o síndico vai dizer? Não, aqui ele não dorme, ele nunca dormiu, eu não tenho reclamação, eu não quero que tire ele. Se você só falar isso, você vai levar chumbo, entendeu? Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que preparar o síndico. Vai ter que literalmente preparar ele. Como preparar? Vai chegar num primeiro momento no síndico e vai falar, olha, nós tivemos problema com, não quero alardar isso, mas nós tivemos um problema com o zelador no outro posto que ele trabalha. Eu estou fazendo aí uma investigação interna, estou fazendo uma sindicância interna e dependendo da situação, eu não posso deixar ele aqui, porque eu tenho um compromisso a zelar aqui no seu prédio. Cara, só o fato de você falar isso, você está dizendo não falando sim. Você está dizendo não dizendo sim, certo? O que o síndico, na hora, ele vai pensar? Cara, ele está fazendo uma investigação interna. Não, eu não quero mais esse cara aqui. Você automaticamente vai conseguir. Automaticamente você vai conseguir tirar o cara daqui sem você se queimar com o síndico. Que a grande maioria das empresas que eu vejo, eles vão lá e chutam, as empresas chutam o pau da barraca no sentido com o colaborador, eles conseguem demitir, fazer qualquer negócio, mas sabe o que vai junto com o colaborador? O cliente. Você perde o cliente. Estou falando aqui de experiência própria, aqui dentro da nossa empresa. Às vezes a gente quer dar uma de bonzão e demitir o cara de uma forma não inteligente, automaticamente ou indiretamente a gente acaba perdendo o cliente. Então tem que ter inteligência para fazer esse tipo de situação. Eu espero que você tenha compreendido como fazer isso, porque são duas situações diferentes, né? Aqui é uma coisa, aqui é outra, certo? E depois que você conseguiu fazer essa aqui, depois que você falou, olha, eu vou fazer uma investigação, você já plantou a sementinha no cara. Viu que não tem mais jeito aqui, chega no cara aqui no síndico para finalizar agora o vídeo, chega aqui no síndico e fala para ele, olha, infelizmente eu vou ter que tirar, é uma pessoa excelente, quem sabe numa outra oportunidade ele vem trabalhar conosco. Mas por hora agora eu preciso manter o meu contrato contigo, com compromisso, entregando qualidade e acima de tudo segurança aqui no seu contrato. E aí, num próximo vídeo, eu vou te falar o que a gente vai fazer com o colaborador. Porque agora, a partir desse momento aqui, eu eliminei o cara. E agora, eu estou com um problema. Vou demitir o cara? Porque se eu ficar demitindo o cara pagando rescisão, eu quebro a minha empresa. Então, no próximo vídeo, eu explico o que fazer com ele.